revolução. Tudo que você olha e faz tem espectro da revolução. E por isso o fantasma, o espectro do fantasma, esse espectro do fantasma já acontece. Por isso quando ele ironiza falando que o fantasma do comunismo, eles não conseguem perceber, porque eles estão dentro da bolha, sabe? Mas já está acontecendo já, sabe? Cada dia mais, até a linguagem está ficando mais explícita, sabe? Com relação a... Quem diria que o Lula fosse falar que é a favor do fim da família mesmo, que lutou contra a família e que é simpatizante do... que é um prazer e uma alegria ser chamado de comunista, sabe? Porque as coisas agora estão com pressa, sabe? Então, e eles sabem que quanto mais o tempo passar, menos chance eles terão de ver a tal revolução. Então, para o comunista, a revolução não é para os seus filhos não acontece de forma natural, ela deve ser imposta. Augusto Conte, que imaginava a revolução de forma natural, progressiva, progressista. E aí, mais adiante, para que não haja classe neste futuro imaginário, que seria necessário mandar outro dilúvio, transformar opositores em sal de house na areia, atolá-los na areia, tirá-los da caverna, torturá-los, expurgá-los, doutriná-los, enganá-los. Minha pergunta, interrogação. De todas essas possíveis escolhas, prevalece o enganá-los. Por repetição, pois a mentira é reproduzida várias vezes torna-se verdade. Como não haverão classes, se o antagonismo se disputa, do contrário, onde estaria a dialética? Então, assim, se ele deseja quebrar os contrários, não seria um mundo frio, sem dialética e, portanto, sem ciência, né? Porque quando tem dialética abre espaço para uma oposição e para principalmente o pensamento científico, e aí então a política estaria morta, né? Com todos os outros debates teriam dialética, menos a política na cabeça dos socialistas. Claro, a força controladora do Estado, segundo a ditadura do proletariado, essa sim, essa é passível, essa pode. Algo como somos uma ditadura, isso é ruim, e como um remédio amargo, mas é para o seu próprio bem. Aquele negócio, não, calma aí, ditadura é ruim sim, mas é melhor que está tendo, sabe? Essa é a imagem que eles querem vender, essa é a mentira que eles querem vender. Isso me lembrou até a Ucrânia, né, que havia ficado com as armas de destruição em massa aí, as bombas aí, com várias bombas aí, abriu mão disso em nome da paz, e agora está sendo invadida, sabe? É bem isso. Isso explica o Estado socialista, o Estado soviético, a mentalidade soviética dentro do socialismo, do marxismo, e transferida ao PT, aos partidos aí, vermelhos aí, que usam estrela, a foice, o martelo, sabe? Então, nessa gente marxista, sabedoria, um tipo de sabedoria programada, né? Onde toda leitura tem por fim a luta marxista, né? A revolução. Né? A coragem dessa turma, toda a coragem de negar os valores em nome da revolução, né? Em nome daqueles que não te conhecem, coragem de lutar por uma causa que nunca deu certo, né? A causa etérea, utópica, relativa, pobre, ou seja, é necessário até que a tecnologia avance dentro do único lugar que as pessoas conseguem ser livres são dentro da própria mente, né? Da própria cabeça. Isso se desenvolverem um chip de controle, por isso o excesso de controle, por isso as ruas amplas, por isso essa arquitetura morta de amplitude, assim, para que sejam facilmente abatidos por snipers e não consigam se esconder, né, do Leviatã. A temperança nunca souberam o significado dessa palavra, pois não só atacaram os reformistas na história do marxismo, né, como atacaram também os utópicos, os dissidentes, né, achincalharam os utópicos, e ainda se gabam de serem científicos sem nenhum tipo de ciência, né? Um tipo de ciência que eles têm, um tipo esotérica, né? Materialistas, mas não empirista, né? Salvadora, entre aspas, porém oca, com um grande futuro vazio, né? Um presente confuso e um futuro vazio. E aí, com relação voltando no socialismo e anarquismo, se ambos são sem Estado, se tanto comunista quanto anarquista desaprovam a ideia de Estado, o que então os uniriam, né? Quais motivos fariam um acordo, né? Para que um acordo
Ribbentrop-Molotov, ela quer, entre as duas potências do caos lá, os anarquistas faleciam quando se unem aos socialistas, os comunistas, na verdade, são naturalmente socialistas, estão a união do gato e do passarinho, né? Da galinha do milho, etc. A raposa da galinha. Os comunistas acreditavam que e acreditam que a futura sociedade não deve aprender o que é liberdade, né? Ou seja, negar a chance da autonomia, né? Eles acreditam ainda que só o sistema capitalista explora o homem. Mas é aquele negócio, ele explora o homem, mas o estado de liberdade permanece. Agora o problema todo é explorar o homem sem dar chance de defesa a esse homem, né? Isso que é a covardia brutal, né? Covardia brutal. Impedir que esse homem sonhe, pense diferente, ame diferente, etc. Os liberais seguem firme, Kant disse lá, que é o mito. Segue a busca pela independência, mesmo pagando um alto preço, né? Trabalhar, estudar, por exemplo. A independência é possível. Imagina essa independência em um mundo uníssono, com o mesmo som, com as mesmas vontades, com o mesmo gosto, apetites, com o mesmo paladar, e aí daí por diante, né, etc. E aí, voltando ao livro, praticamente na voz do autor, já os anarquistas acreditavam no funcionamento de pequenas comunas, né? Um sistema comparado às comunas medievais, né? Só que agora ele já vai dar uma enxicalhada no puxão de orelha aqui. Para o autor, isso seria digno de ironia, né? E uma utopia sem tamanho. Engraçado que um utopista falando de outro, né? O sujo falando mal lavado. É engraçado, comentário meu, um tópico chamar outra ideologia de utopia, só pela birra, né? De não aceitarem o Estado. Como disse o próprio autor, abre aspas, a sociedade futura não é gerada a partir do nada, nem vai trazer um anjo do céu, né? E nem vai trazer um anjo do céu. Eu escrevi isso em outra parte, ironizando, né? E a conservadores também tem isso, né? Ninguém vai mudar dessa forma fantástica, nossa. Ironizou o autor. Até mesmo os socialistas comunistas debocham, fazem troça com os anarquistas, né? O negócio do anarquismo assim o nome Estado é tão besta, até mesmo os comunistas debocham, pois sabem que são ainda mais desorganizados. Afinal, onde não existe hierarquia, o mundo cão impera. Que negócio assim, anarquia seria então dente por dente, olho por olho, então, sabe? Seria interessante então os anarquistas aí aprovarem a lei não do desarmamento, mas do armamento, porque sem um órgão controlador as próprias pessoas teriam que se organizar, sabe? E aí elas deveriam ter armas de apoio. É uma boa pegadinha para fazer para algum professor desses aí, aloprados aí, anarquistas, né? O autor se perde na observação do Estado, né? Para ele, o Estado é científico, o Estado é uma relação entre os homens e entre as classes, né? Daí podemos concluir que já esperávamos ouvir dos comunistas, pois entendemos que o autoritarismo para eles é bom, desde que seja a ditadura do proletariado, desde que seja pela causa, né? Abre aspas aí, sabe? A relação de classe entre aquele que domina e aquele que é dominado, para eles é isso, né? Essa relação de classe entre aquele que domina e aquele que é dominado. E em nome disso, para extinguir essa relação de classe, de exploração, vem com o Estado Leviatã, que é um outro controlador, só que agora muito mais brutal, como diria Marx Weber, no monopólio da força, né? Hobbes também na utopia de Moros, né? Ou seja, em Maquiavel, né, na permanência a todo custo do rei. Ou seja, o Estado é feito para destruir, isso mesmo, e para esmagar, calar os protagonistas do antigo Estado, do antigo regime, até que nada mais possa fazer oposição, né? Os sujeitos não possam mais reagir, por isso o desarmamento. A proposta da esquerda, segundo eles mesmos, é arrancar o monopólio das mãos de quem produz e gera emprego, uma ironia minha, né? Produz e gera emprego para entregar ao Estado de mão beijada, né? Para aquele que é seu Deus, né? Para que o Leviatã possa agir, né? Determinando o que é e o que não é, né?
E aí quanto que ganha o sujeito, quando deveria ganhar, quantas horas deveria trabalhar, etc. Sem chance para sindicato, sem chance para levante, sem chance para manifestação, sem chance para nada. Então, o império do Estado, né? O império das máquinas. E o pior de todas as impressões reais ou imaginárias é a de sentir observado. É uma coisa que eu fiz observando o desfile, né? Assim, que as piores coisas que tem pode ser reais ou imaginárias, sabe? Que é se sentir observado. Ninguém gosta de estar trabalhando num lugar e o chefe fica colado se olhando. Lembra do episódio do Chaves, né? Que o seu Madruga vai pregar um prego lá numa situação lá e Chaves cola a cara assim, aí ele fala, o que foi, Então, assim, todo mundo se incomoda quando o chefe está perto, assim, então, imagina o chefe, mais hoje no sistema tudo plugado, assim, mundo globalizado, as tecnologias aí, que as tecnologias remotas aí, a inteligência da tecnologia, né, interligadas assim, de casa você consegue ligar, fazer as máquinas da fábrica funcionarem, sabe? Imagina o nível de controle que tem isso, imagina você poder dar um peido sem que o Estado fique sabendo, etc. É isso que a esquerda quer, sabe? É isso que a esquerda adora, sabe? É para isso que eles servem, para correr para a ratoeira, né? Para tomar o próprio veneno, né? Só que eles não conseguem ver, porque é tão camuflado essa ideia que eles não conseguem ver. E aí cabe a nós, conservadores, auxiliar, ser assim, esse cara que ilumina, né? Nós cumprimos o papel lá dos mitos, lá do Prometeu, né? Dos pré-pensadores, né? Os que pensam antes de agir. E os comunistas são aqueles que são semelhantes ao Epimeteu, né? Pós-pensadores, né? Eles preferem ver, deixar acontecer para depois reagir. Eles são reagentes, né? Nós somos agentes, por isso que a gente antevendo, apesar deles serem materialismo histórico dialético, mas eles não conseguem antever, né? Eles não conseguem somar os acontecimentos históricos, computar que não dá certo, não tem como, porque eles preferem atuar como crianças birrentas, né? Alopradas, birrentas. Então imagina fazer tudo em nome do coletivo. O coletivo não falar que você que aceita, daí o coletivo não tem opinião nenhuma porque ele é oprimido pelo Estado, né? Então, o que aparenta ser a maioria, na verdade, essa maioria ajudou a eleger o Estado, mas isso não significa que o Estado tem que retribuir, não, porque o Estado não tem alma. Para lembrar disso, o Estado é oco, não tem alma. O Estado, temporariamente, ele ganha aspectos governantes, mas ele não tem alma. Você não vai te acolher se ele não tiver nem para ele, sabe? Então, assim, sentir isso é insegurança, e o fato de não se sentir livre acaba gerando insegurança, ansiedade. E agora imaginemos a Coreia do Norte, né? Imaginemos o indivíduo que discorda das ações do Estado e por pressão da maioria doutrinada entra em um processo de culpa, né? Para onde, como se fosse um pecado discordar, sabe? Para onde olhar, ele olha e ele lembra que mesmo sendo da posição, deve concordar e manter a postura como um fantoche, né? Como um igual, sendo apenas um número. Aí sim ele começa a ver que é apenas um número, que não tem mais valor algum, foi um idiota outro, serviu para fazer a revolução e agora paga o preço. A reflexão fica ainda pior quando tiramos esse sujeito a chance de se opor, né? Ou seja, as armas, é uma maneira de tirar a falta de liberdade dos votos, né? O que aconteceu hoje nas urnas, né? A confirmação das urnas, né? O papel lá, confirma as urnas. Como a gente tira a chance desse povo contestar, né? Quando a gente abafa e incrimina sem culpa, né? Coloca peso nos ombros desse indivíduo, esse cara, o Estado faz o que quer. A reflexão fica ainda pior quando tira esse sujeito a chance de se opor, a oportunidade de pregar o contrário. Historicamente, isso não acabou bem. Foi parente, vigiando parente, entregando parente, amigo vigiando, entregando amigo, todos com um só sentimento de prestar contas ao Estado. Um sentimento em comum que o próprio Estado instalou, né? Dando esse mindset negativo, né? O medo, o temor de ser visto como contra-revolucionário e ser morto, né? No teme, né? Zelda para ser visto como um terrorista. Por isso que é louvável esses que bateram de frente, agora estão morando em outros países, né? Que eram coragem de enfrentar o Estado, sabe? Por isso que existe a liberdade. É para isso que o mundo serve, o liberalismo. O autor diz que os anarquistas observam a centralização capitalista como anseio, né, talvez, como um meio de opressão. Por isso
diz o autor anarquista, que o autor diz que os anarquistas observam a centralização capitalista como meio de opressão, por isso eles são contrários, né? Contra toda forma de centralização, acreditando se tratar de uma opressão. Por isso prestam também contra os socialistas, né? Por saberem que o Estado é o leviatã centralizador, sendo os anarquistas opositores às hierarquias, cabe a eles atuar para diminuir o nível entre essas forças. A ideia do anarquista diminuir o nível dessas forças. Agora não sei por que eles colaboram tanto com os comunistas, que justamente eles não entenderam que é o seguinte: vamos imaginar assim, eu ainda acho que o anarquismo talvez seja mais crível do que o comunismo, sabe? Porque como o comunismo na verdade é uma mentira e nunca vai acontecer, porque o Estado Leviatã jamais abrirá a mão do seu poder, sabe? Pergunta Kim Jong-un lá, pergunta qualquer um, Xi Jinping, o peso do Putin, se eles abririam mão agora, hoje, em nome do comunismo, sabe? Se as mentalidades já fossem prontas assim. Acho que ele vai abrir mão do poder, sabe? Acho que eles vão renunciar, se eles querem um Estado lá perpetuamente. Só que é maior caô na questão da ideia comunista, sabe? Até mais.